Hegel, Fenomenologia do Espírito. Introdução. Olá a todos. Muito obrigado por nos acompanhar neste espaço de filosofia, ciência e sociedade. Este é o primeiro de 3 vídeos dedicados à introdução à Fenomenologia do Espírito de Hegel. Neste vídeo, exploraremos o contexto em que esta obra surge, analisaremos sua estrutura geral e revisaremos a proposta de Hegel sobre as 2 formas principais em que buscamos nos aproximar do conhecimento. Então, sem mais delongas, vamos começar. Contexto da obra. Consideramos a Fenomenologia do Espírito como a primeira grande obra de Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart em 1770, em uma cidade que era capital do Ducado de Württemberg. Durante sua adolescência, dedicou-se à leitura dos pensadores do iluminismo alemão e, ao ingressar na universidade, começou a ler Rousseau. Sentiu-se fascinado, juntamente com seus colegas Schelling e Hölderlin, pelo desenvolvimento da Revolução Francesa. Inicialmente, identificava-se com os girondinos, um grupo que, a princípio, fez parte dos jacobinos, mas que depois se separou ao resistir ao fortalecimento do poder executivo. Em sua juventude, Hegel não era visto como uma figura destacada nem com grande interesse pelos assuntos do mundo. Seus amigos estudavam Kant com grande intensidade, enquanto ele se havia resignado a ser um divulgador da filosofia e um tutor particular. De fato, a intenção original da fenomenologia era ser uma espécie de didática filosófica, não precisamente um texto fundacional de um novo sistema. Hegel escreve este texto quando Napoleão está em plena batalha contra as tropas prussianas em 1806, e ao que parece, quando estava dando os toques finais, foi o próprio Napoleão quem entrou na cidade. Hegel relata em uma carta: viu o imperador sair da cidade em uma missão de reconhecimento. É uma sensação realmente maravilhosa ver um indivíduo que, concentrado em um ponto específico sobre um cavalo, parece abranger o mundo e dominá-lo. Esta grande eloquência, esta enorme admiração pelo espírito, isto que Hegel sentia por Napoleão, reflete-se em todas as suas obras a partir deste momento. A partir de agora, Hegel desenvolverá em sua filosofia uma grande epopeia de um personagem poderoso, o mais poderoso de todos, o espírito absoluto. Através de suas obras podemos explorar o universo filosófico do espírito em diversos contextos, começando aqui com o espírito em seu autoconhecimento, o espírito e a arte, o espírito e a filosofia, o espírito e o direito, o espírito e a história universal, assim como o espírito e o conceito de infinito. Mas, como está estruturado este texto? O que veremos aqui é a introdução à fenomenologia. Este texto, ao contrário do prefácio, foi escrito antes do corpo principal do livro. A primeira coisa que aborda é uma aparente dicotomia entre as 2 possíveis formas de aproximar-se do conhecimento. A segunda parte se dedica a explicar por que o caminho para o conhecimento não é precisamente por aí, propondo uma maneira que poderia ser melhor. Finalmente, explica qual é o verdadeiro caminho para o conhecimento e a rota que tomará a fenomenologia do espírito. Hegel começa afirmando que na filosofia é natural pensar que, antes de abordar o problema do conhecimento real da verdade, devemos nos colocar de acordo sobre se o conhecimento é um instrumento para nos apropriarmos do absoluto ou um meio através do qual observamos o absoluto. Aqui começa o particular estilo de escrita de Hegel, que às vezes pode resultar confuso. Hegel nos diz que esta ideia é uma representação natural, e poderia se deixar levar pela ideia de que se Hegel diz que é natural, então está tudo bem, mas não, temos que ter precaução. Em seguida, Hegel afirma que esta preocupação parece estar justificada, já que se existem diversos tipos de conhecimento e escolhemos o incorreto para observar o absoluto, terminaríamos captando as nuvens do erro em vez do céu da verdade. Sim, parece justificado, mas não se deixem enganar. Hegel não diz de forma explícita, mas devo adverti-los que na fenomenologia nada é o que parece, e quando Hegel diz que algo parece, estejam prontos, porque está prestes a refutá-lo. Mas a ideia não termina aí. Hegel nos diz que é possível que esta preocupação chegue ao nível de pensar que o conhecimento da coisa em si é impossível e que existe um abismo intransponível entre a coisa em si e o conhecimento. Hegel afirma que é natural, normal e inclusive justificado pensar que o conhecimento é um instrumento para alcançar o absoluto, ou um meio através do qual observamos, e que esta ideia nos leve a pensar que é um abismo intransponível entre a coisa em si e o conhecimento. Mas, segundo Hegel, estas 2 visões apresentam problemas. O que acontece se o conhecimento é um instrumento de nossa atividade para alcançar o absoluto? Se é um instrumento, então o altera. Como se quiséssemos capturar um brincalhão com uma pistola que tem uma garra no final, não capturaríamos o brincalhão em si, já que a garra alteraria sua essência. E sei qual será a sua seguinte pergunta: e que tal se é um instrumento, mas revertemos o efeito que este produz?
Hegel já se adiantou a esta pergunta e nos diz que poderia parecer que podemos descontar este efeito do instrumento, mas isso nos retornaria ao ponto de partida. Se ao brincalhão capturado removermos o efeito que a pistola com garra teve, se libertarmos e o enviarmos para onde estava antes, fugindo, nosso resultado seria um brincalhão livre. Bem, mas e se não é algo tão violento, e o conhecimento é como uma vara com pegamento que se aproxima dos pássaros? Então, o que faria o brincalhão? Zombaria de nossa tentativa e, se o capturamos, é porque certamente estava dentro de seus planos ser capturado. Isso mesmo diz Hegel sobre o absoluto. E o conhecimento assim seria uma astúcia. Já não estaríamos falando de um filósofo que se parece com um herói, mas de alguém que é um pouco desajeitado. Bem, o conhecimento não é um instrumento. Então, que problema há com que o conhecimento seja um meio? Hegel nos diz que quando usamos meios para ver objetos, não estamos vendo o objeto em si, mas o meio, a projeção do objeto no meio. Se o conhecimento é um meio passivo, não veríamos a verdade em si, mas como ela é, através do conhecimento. Assim como Saruman, quando vê Frodo com Palantir, sua esfera de cristal, não está vendo Frodo, está vendo Palantir. Mas, e se sim é um meio e revertemos o efeito? E se for uma lente e estudamos sua lei de refração e eliminamos a refração? Hegel diz que nesta metáfora a verdade não é a refração, mas a luz. Se descontarmos a refração, terminará nos indicando a direção para o vazio. Se tirarmos o Palantir de Saruman, ele ficará olhando para sua mesa feia e não verá nada, não verá Frodo. Não, ambas as formas de aproximar-se do problema do conhecimento, segundo Hegel, terminarão fazendo com que o conhecimento faça o oposto do que se propõe. Estas abordagens têm um problema fundamental e na próxima entrega veremos qual é o problema e por que não podem atingir seu propósito. Então, até a próxima!